Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E hoje eu trarei o tema bruxas, como foi tão pedido lá na fanpage do narrador, né? Aproveitando esse momento, você que não conhece ainda o narrador clássico, seja muito bem-vindo aqui ao canal, onde toda semana eu abordo um tema sobrenatural, sobre algum ser sobrenatural. Também faço relatos do oculto e também temos a entrevista aí no podcast do narrador do Spotify toda semana com um convidado diferente. Primeiramente, peço que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, né? Ative o sino, né? Esse sininho aí para receber as notificações, pois tem vídeo novo toda semana, dia de segunda, quarta, quinta e sexta-feira, certo? Vamos lá então ao vídeo de nosso tema do vídeo de hoje. Começo aqui com um pequeno salmo para vocês. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Bruxas, né? No caso, o que podemos falar a respeito delas? Né? Há muitas controvérsias a respeito da existência, dos tipos e de quando começou, né? Vou tentar resumir para vocês, né, porque senão o assunto é muito longo e a gente ia ficar a noite inteira aqui no vídeo. Mas eu vou tentar ser bem pragmático com vocês aqui do canal. Bruxas. Bruxas são tidas como representantes e prostitutas do diabo nessa terra, né? Muitos as conhecem como prostitutas de Satanás ou de Beelzebub. No caso aqui tem alguns pontos importantes que a gente deve saber, né, que vocês, no caso quem está acompanhando o narrador, deve saber a respeito das bruxas, né? Eu até listei para vocês. Bruxas são apenas mulheres, pessoal, e nunca homens, né? Sabia disso aí? Pois no caso de homens o termo é mago, né, que é totalmente diferente do conceito de bruxas aí. Para ser considerada uma bruxa de verdade, a mulher necessita passar por um ritual, onde ela assina uma espécie de pacto com o demônio, né? Subentende-se por diabo, né? O demônio, qualquer demônio em geral que pratica o coito com essa mulher, né? Através do ato sexual. Bruxas verdadeiras são tanto raras de se achar devido ao banalizamento da bruxaria nos tempos de hoje e o grande aumento no número de pessoas que se consideram bruxas, né, sem ao menos ter conhecimento da verdadeira face deste assunto. As bruxas também, elas não costumam viver em sociedade, elas se isolam, geralmente em cabanas, numa mata ou em outros lugares disjuntos das outras pessoas. É claro que hoje em dia existem bruxas que não seguem à risca esse protocolo, mas na maioria das vezes sim. As bruxas, elas podem possuir poderes, né, habilidades concedidas diretamente pelos demônios, né, o que as torna extremamente perigosas. Os demônios podem facultar às bruxas, pessoal, conhecimentos sobre o passado, o presente e o futuro. Elas também conseguem saber, né, propriedades secretas, tanto de ervas como de pedras, que servem de base para a fabricação de pós ou essências místicas. Elas também têm alteração de certos eventos, tanto em nível de fenômenos naturais, como na vida das pessoas, e através da sua ação ou influência sobrenatural sobre esses mesmos a pedido da bruxa, e também com a finalidade de estar causando a concretização de certa finalidade. Isso é extremamente importante. O poder e a capacidade de lançar magias, malefícios, o famoso mal-olhado, e causar ou também curar doenças. Também diversas outras competências místicas em geral, como o dom de controlar animais e invocar espíritos, e até mesmo de levitar. Agora, pessoal, nós vamos entrar um pouco mais a fundo no assunto, né? A origem da bruxaria, como foi que se iniciou a bruxaria. No caso, se você conhece o livro de Enoque, o livro 1 de Enoque, é possível, né, observar que a bruxaria ela foi praticada pela primeira vez, segundo aqui as escrituras, quando Satã, Azazel e outros 198 anjos, tidos como os vigilantes,
Eles tinham essa missão de vigiar e conduzir a raça humana quando eles desertaram do céu à terra, né? Para vir em busca dos prazeres carnais com as filhas dos homens, dando assim origem às primeiras bruxas, certo? Guardem essa informação. Os anjos vigilantes desejaram as filhas dos homens, as mulheres, no caso. Em conjunto decidiram abandonar o céu para se unirem carnalmente a essas mulheres. Assim o fizeram, e 200 anjos abandonaram o céu e uniram-se carnalmente a essas mulheres, né, escolhendo entre elas todas as que eles desejavam, pessoal. E esses anjos, né, eles praticaram ato sexual com as mulheres e com elas eles se casaram. Foi nesse período também, foi nesse momento em que os anjos rebeldes, né, aqueles que desceram junto com Satanás, ensinaram às suas mulheres os segredos das artes da magia negra, em troca do sexo que com elas eles haviam praticado. E assim nasceu a bruxaria. Não só nasceu a bruxaria, como também, pessoal, da união entre esses seres, anjos e humanos, acabou que se originou uma raça chamada Nephilim, ou Nephilims, certo? Que são os gigantes aí que eu acredito que muitos ouviram falar, principalmente na Bíblia, né? Tanto é que um dos motivos do dilúvio ter acontecido, segundo algumas escrituras, foi a existência dos Nephilims. Continuando aqui sobre o Sabbat das bruxas, né? O Sabbat nada mais é, pessoal, que uma reunião periódica das bruxas, né, onde elas se encontram em florestas escuras, cavernas escondidas, ruínas abandonadas ou em locais santificados. Na Europa, os iniciados celebram a sua devoção aos demônios dançando na escuridão ou sacrificando animais e até mesmo participando de orgias sexuais com esses mesmos demônios, que depois de assumirem a forma aí de um incubo ou sucumbo, para quem não sabe, incubos ou sucumbos são demônios sexuais, incubo é a versão masculina e sucumbo a versão feminina, né? Elas se envolvem sexualmente, esses demônios se envolvem sexualmente com essas bruxas. Essa orgia sexual era descrita nas escrituras da Idade Média como anormal, né? Pois era praticado aí sodomia, homossexualismo e posições que para a época eram consideradas aí bem comuns, certo? Alguns desses encontros também na antiguidade tinham data muito específica para acontecer, sendo que em algumas regiões eram realizados em 2 de fevereiro, também 1º de maio e até 1º de agosto e também 1º de outubro. Essas datas elas lembram a divisão céltica do ano, que começava em 1º de maio e até 1º de novembro. Nos tempos atuais, né, o primeiro sabá das bruxas é marcado de forma a coincidir com o solstício do verão e também do equinócio do outono. Em Arras, né, também na França, de acordo com documentos dos tribunais medievais, os participantes das orgias dos sabates confessaram que o corpo do diabo, inclusive o seu pênis, era frio. Olha isso, a contradição. O pessoal pensa que o inferno é quente, mas na verdade é frio, né? Outra curiosidade também é que no final dos anos 80 aconteceu um fato muito curioso aí no meio do ocultismo, que acabou se originando o clube, né, a organização desse clube. Vou contar rápido essa história para vocês, pessoal. Nos anos 80, no final dos anos 80, havia uma família de caçadores, certo? Richard e Elisa. Eles tiveram um filho chamado Donald Dorian, que era um jovem caçador americano com ascendência francesa. E essa família se popularizou muito no mundo da caça. Eles eram muito conhecidos, né, na região. E quando foi no 21º aniversário do Donald, né, em 1984, a casa deles foi invadida por um grupo de bruxas, né, bruxas locais que foram atrás de vingança, segundo os relatos, por algumas de suas companheiras que, né, conheceram a morte aí pelas mãos dos pais do Donald, que era o Richard e a Elisa. No caso, quando elas invadiram a residência, elas acabaram que matando o pai dele,
Segundo os relatos, ele foi incinerado por elas, para vocês verem como elas são poderosas. E a mãe dele teve que utilizar de uma técnica chamada os 4 cardeais, certo? Vou resumir bem essa técnica. No caso, os 4 cardeais, quando eles são feitos, a pessoa ela acaba, na maioria das vezes, morrendo. Mas no caso dela, ela sobreviveu, mas ficou paraplégica, né? E o garoto ficou órfão. Ele ficou órfão de pai e mãe, no caso. Depois de um tempo, né, do incidente, os policiais chegaram ao local, mas não conseguiram explicar a situação e aquela velha história, eles abafaram o caso, inventaram aí uma desculpa que foi um vazamento de gás, né? Depois desse fato, o Donald, ele agora órfão de pai, com a mãe dele inválida, né? Ele começou a se dedicar a estudar e exclusivamente caçar bruxas, né? Com a intenção de exterminar as bruxas por completo da face da terra. E numa noite aí, já no final dos anos 80, se não me falhar a memória, acho que no ano de 1989, justamente na época do Sabbath, né, no começo de fevereiro, dia 2, 5 anos depois desse acidente, o Donald ele se despediu, né, da sua mãe, dos seus amigos lá, e foi à caça às bruxas. Ele foi atrás de um grupo de bruxas que estava fazendo Sabbath na região. Dessa vez com a intenção de realizar algo maior, né? Ele queria fazer uma chacina dessas bruxas. E no caso, ele sabia o local, que era uma floresta próxima à cidade de Alpine, a região montanhosa, né? Porém, após ele ir atrás dessas bruxas, ele não voltou mais, ele sumiu. Depois de alguns dias, né, os seus conhecidos foram atrás dele, né? A sua mãe também ficou muito preocupada. Então alguns amigos foram atrás dele e, infelizmente, eles encontraram, né, o corpo dele próximo de uma clareira, onde sim foi realizado um sabá. Daí ele estava com um chifre de bode encravado no seu ânus, né? Os dentes crescidos tão absurdamente que chegaram a dilacerar sua boca. E o mais chocante é que a barriga dele estava tão inchada que dava a impressão que ele havia engolido um melão. O que mais tarde, né, eles vieram a descobrir que não se tratava de um melão, e sim da cabeça do seu próprio pai. O que torna, né, esse caso bem macabro e bem cabuloso, né? No começo dos anos 90, a Elisa Dory, né, ela fundou uma pequena organização chamada Dedês Clubes, né, que o nome é uma homenagem ao Dorian, o filho dela. Onde essa organização se concentra especificamente em caçar bruxas, né? No caso, esse grupo ele é muito grande hoje em dia. Ele cresceu bastante com a morte da Elisa, que morreu em 2001. O líder desse grupo hoje em dia é conhecido como Thomas Becker, que era o melhor amigo do Donald, certo? É uma pequena curiosidade aí para vocês a respeito dessa questão do mundo das bruxas, mas também da caça, né, que se envolve nesse período. Agora o mais interessante, como é que a gente consegue deter essas bruxas, caso você, né, que tá me ouvindo agora aí, inscrito no canal, caso você encontre com uma ou com um grupo delas, né? No caso, as bruxas, elas são seres que você não vai poder matar, elas não são seres sobrenaturais, são seres humanos. Mas não porque elas são imortais, mas sim porque são humanos, elas não são consideradas seres sobrenaturais, por esta razão. No caso, o que é que uma pessoa pode estar fazendo? Existem uma coisa chamada amuletos de Xuzá ou conjunto dos vigilantes, que são os amuletos que concedem o poder das bruxas. A maneira mais eficaz de se deter uma bruxa sem cometer o assassinato é uma espécie de castração mágica, né? Para saber sobre isso, nessa castração, a gente tem que entender primeiro como é que vem o poder das bruxas. Como elas são humanas, elas não têm como possuir poderes que fujam muito das capacidades de um ser humano. Logo, todo o poder facultado pelos demônios fica armazenado e concentrado na forma de um conjunto de símbolos, que são conhecidos, né, como conjunto dos vigilantes ou símbolos de Xuzá, certo? Cada símbolo ele representa um grau de poder. Ao todo são 11 graus, né? Então, quanto mais símbolos uma bruxa possui,
né, maior será o grau de poder que ela tem. Logo, a mais poderosa e mais difícil de ser detida. As bruxas mais comuns que são encontradas por aí são de grau 4º ou 5º, né? E todas as bruxas elas começam com um grau, que é o símbolo do sexo masculino representado. E no decorrer das suas práticas e com o tempo, né, de devoções e sabates, elas vão alcançando os outros graus. Para você conseguir destruir por completo o poder de uma bruxa, no caso você precisa destruir todos os seus símbolos, né? A cada símbolo que você destrói, a bruxa ela sente uma grande dor, uma dor agoniante, e ela perde também aí parte do seu poder. Sendo assim, se forem destruídos todos os seus símbolos, né, a bruxa ela vai ficar totalmente inválida e vai ser condenada a uma maldição infernal por ter quebrado o pacto com o seu senhor aí e não ter protegido os símbolos. Ou seja, o negócio é pesado, né? Não é brincadeira. Geralmente as bruxas, né, elas guardam esses símbolos geralmente em forma de amuletos, brincos, né, às vezes tatuadas à brasa, né, em brasa quente na sua própria pele, ou enterradas em algum lugar secreto, ou em algumas situações ainda mais embaraçosas, até mesmo dentro da sua própria vagina. No caso, você aí está sujeito a encontrar até algum desses amuletos até na região íntima aí das bruxas, pessoal. Então é bem complexo você tentar encontrar aí. Agora também fazendo uma ressalva né, uma pequena observação, há uma pequena lenda que diz que se uma bruxa conseguir juntar os 11 símbolos de Xuzar, ela se torna praticamente invencível, deixando de ser até mesmo ser humano. Né? Ela se transforma em outra coisa, né? Uma espécie de ser das trevas, né? Capaz de transmutar a própria aparência e controlar certos demônios. Isso aí, pessoal, fica bem nítido num filme chamado João e Maria Caçadores de Bruxas. Eu vou até deixar aí a indicação desse filme. Ele mostra bem como é que seria uma bruxa de grau 11, né? Acho que, se eu não me engano, a bruxa lá do filme ela é de grau 11. Ela consegue transmutar a aparência, ela é praticamente invencível lá. Então, assim, a Nanaime, ou a famosa bruxa de Évora, era uma bruxa de grau 9, né? Ela possuía 9 símbolos de Xuzar, o que transformava ela praticamente numa máquina, ela era muito poderosa. Agora, para você que está ouvindo aí, né, o narrador que está curtindo aí esse vídeo a respeito das bruxas, né, vou deixar uma dica de leitura para você a respeito delas. Para você estar expandindo aí os seus conhecimentos sobre as bruxas, eu indico aí a leitura do Maleus Maleficarum, que é um manual mais completo, né, a respeito de bruxas já publicado aí pelo mundo, né? O Maleus Maleficarum ele foi criado aí no século XV, né, por dois pesquisadores, que é o Cranmer e o Jacob Sprenger. Ambos eram membros da Ordem Dominicana de Inquisidores da Igreja Católica, certo? Então eles escreveram esse livro bem detalhado a respeito de como identificar, quais são as habilidades, como eu citei aqui para vocês, algumas, a respeito das bruxas. Então é muito interessante, né, para você que quer se aprofundar nos conhecimentos a respeito delas. É bem interessante aí, pessoal. Enfim, agradeço aí mais uma vez pelo apoio de vocês, né? É muito importante esse engajamento aí com o narrador. A gente vai estar aí postando vídeo toda semana, segunda, quarta, quinta e sexta, né? Fora as entrevistas que vão estar lá no podcast também do narrador. E, enfim, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo se você se interessa por esse tipo de assunto, por esse conteúdo. Né? Agradeço demais, ajudar o narrador a espalhar a semente, esse é o objetivo. Levar o ocultismo de forma séria, né? Ajudar aí pessoas que estão passando por alguma situação, algum problema nesse âmbito. A intenção aqui é ajudar e levar uma luz, né, para você que está passando aí por maus bocados. E lembre-se, não brinquem com o sobrenatural, pois as consequências são terríveis, ok? E é com essas palavras românticas, pessoal, que hoje eu me despeço de vocês. Enfim,
Boa noite, aproveitem o resto do feriado, pois amanhã volta à realidade, né, de quem tem que acordar cedo. Então, desejei para vocês um ótimo final de semana. Não percam a nossa entrevista aí com o Anael Queiroz, que é amanhã. E no sábado também vamos ter entrevista com a Bia Moura e com o Klaus, líder da Audaz, certo? Um abraço do narrador, fiquem na paz, até breve, meus pequenos.